Bom dia a todos, crianças, pais, responsáveis. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, nós vamos começar mais uma semana das nossas aulas remotas e nós vamos falar com vocês hoje sobre os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são aqueles sinais gráficos que aparecem nas frases, nos textos, nos livrinhos. Todos aqueles sinaizinhos que aparecem lá, eles têm o nome de sinais de pontuação. Professora, mas para que servem os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação, eles servem para dar entonação à nossa fala, à nossa leitura. O que significa isso? Para dar sentido. Se a gente não colocar nenhum sinal de pontuação, a gente vai ler o texto e vai acabar não entendendo. Ele não tem sentido, ele não vai ter sentido. Se a gente colocar direitinho os sinais de pontuação aonde ele deve estar, nós vamos ler e vamos entender o que significa o texto, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Vou falar um textinho para vocês duas vezes, um sem os sinais de pontuação e outro com sinal de pontuação para vocês verem a diferença, tá bom? Vamos lá. Se eu falar assim para vocês: a menina foi à escola, ao chegar lá, sentou-se na sua cadeira, tirou o seu material da mochila. A professora perguntou: você fez a lição de casa? Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu li direto, sem nenhum sinal de pontuação. Agora, se eu ler assim para vocês: a menina foi à escola, ao chegar lá, sentou-se na sua cadeira e tirou o seu material da mochila. A professora perguntou: você fez a lição de casa? Vocês não entenderam melhor? Então, esse é o efeito do sinal de pontuação no nosso texto, tá bom? Na nossa fala. Então, hoje eu vou explicar para vocês, nós vamos trabalhar com 3 sinais de pontuação: o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vou explicar o que cada um deles significa, tá bom? Vamos lá? Ponto final. Indica o fim de uma frase. Mônica e Magali vão à escola. E ponto final. Ele é apenas um pontinho que nós colocamos no final da frase, só para indicar que a frase acabou. Então, toda vez que eu escrever uma frase, que ela for afirmativa ou negativa, eu ponho lá o ponto final, indicando que a frase terminou. Ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Eu costumo dizer que o ponto de interrogação, ele parece uma orelhinha, porque ele sempre faz uma pergunta e alguém está escutando para respondê-la. Qual site precisamos acessar? E o ponto de interrogação no final, porque é uma pergunta. Então, se eu pergunto: qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Eu uso o ponto de interrogação ao final, porque estou fazendo uma pergunta. O próximo ponto é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria e advertência. Olha lá, ele é um tracinho e um pontinho no final. Que bela mulher! Então, toda vez que eu tiver que admirar, um espanto, alegria ou advertência, eu uso o ponto de exclamação. Então, se eu falar que linda, eu uso o ponto de exclamação. Que medo, eu uso o ponto de exclamação. Estou muito feliz, eu uso o ponto de exclamação. Não faça isso, menina, eu uso o ponto de exclamação, tá? Eu estou exclamando alguma coisa, eu uso esse pontinho aqui, que é o ponto, ele é um tracinho e a bolinha embaixo. Sinais de pontuação. Aqui a gente tem uma breve explicação para vocês sobre o que é cada sinal de pontuação. Olha lá. Os sinais de pontuação servem para indicar a fala dos personagens
e cada um tem uma função diferente. O ponto final serve para indicar o final de uma frase. Exemplo: Mariana adora ir ao cinema. Ponto de interrogação indica uma pergunta ou uma dúvida. Você não quer passear comigo? E o ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Que delícia! Esse bolo é maravilhoso! Agora, vocês vão fazer as atividades. Número 1. Crie frases coletivas e escreva de acordo com a pontuação. Então, aqui nós temos um espaço, né? Tem 2 linhas. Vocês vão escrever aqui uma frase que tenha o ponto de exclamação. Uma frase exclamativa, tá bom? Aqui, uma frase e vocês vão usar o ponto final. Aqui vocês vão fazer uma frase e usar o ponto de interrogação, ou seja, vocês vão fazer aqui uma pergunta, tá bom? Então, a primeira frase, uma frase exclamativa. A segunda frase, uma frase afirmativa. Vocês só vão escrever a frase, ponto final. E a terceira frase, uma frase que indica pergunta, para vocês usarem o ponto de interrogação, ok? Hoje nós vamos fazer só até aqui. Qualquer dúvida, chame a sua professora no privado. Beijos e até a próxima aula.